Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, eu sou advogado criminalista e professor de cursos preparatórios para a carreira jurídica há mais de 2 décadas e tenho acompanhado toda a evolução das questões que versam sobre processo penal. E hoje nós vamos corrigir as questões do exame número 43, que foi aplicado no dia 27 de abril de 2025. Para quem ainda não segue as minhas redes sociais, fica o convite, meu e-mail profmarcelovaldir@gmail.com, o Instagram @marcelovaldir e o @missãoaprovaOAB. E o canal do YouTube, só digitar o meu nome completo, Marcelo Valdir Monteiro. Vamos lá começar então a resolução das questões de processo penal, onde a primeira questão diz: Fábio foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e, ao final, condenado a uma pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado. Você, como advogado de Fábio, interpôs tempestivo e cabível recurso. Assinale a opção que indica o recurso correto interposto e ou suas características. Pessoal, vejam só, no problema, o Fábio ele já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Então, no plenário do júri é que o Fábio foi condenado a uma pena de 15 anos de reclusão. Qual o recurso cabível contra estas decisões proferidas pelo plenário do Tribunal do Júri? O recurso é o recurso de apelação. Então, vamos lá verificar as opções trazidas pelo examinador. O recurso cabível é apelação e o efeito devolutivo é restrito aos fundamentos de interposição. Esta é a alternativa correta e nós vamos fundamentar por quê daqui a pouquinho, mas antes vamos passar pelas outras opções. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos só pode ser repetida por no máximo 3 vezes. Não, nós vamos ver que é uma vez só, não 3 vezes. Recurso cabível é o recurso em sentido estrito, o rese. Não, contra a decisão proferida pelo plenário do júri, o recurso é apelação. Então está errada essa alternativa. Recurso cabível tem ampla devolutividade, podendo o tribunal rever todos os aspectos da sentença penal condenatória, inclusive as teses atinentes, a materialidade e a autoria. Pessoal, lembrem-se que o examinador pergunta sobre o Tribunal do Júri. Foi uma decisão proferida pelos jurados. A decisão dos jurados, ela é soberana. Portanto, não pode-se alegar qualquer coisa num recurso de apelação do Tribunal do Júri. E por que isso? Vejam, nós temos o artigo 593 do Código de Processo Penal, que trata do recurso de apelação. Cabe recurso de apelação no prazo de 5 dias, o prazo de interposição de 5 dias e para as razões 8 dias. E o inciso 3º diz que será cabível este recurso de apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri quando, e aí traz as opções, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, se o recurso de apelação no Tribunal do Júri, ele está adstrito a uma destas 4 hipóteses. Não se pode alegar outras questões, por exemplo, materialidade e autoria, que o examinador colocou ali como uma das opções. Isso é o jurado quem vai decidir. E o parágrafo 3º diz que do recurso de apelação com base na linha D de dado, ou seja, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente será cabível um único recurso, somente uma apelação. Não se admite, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. O examinador trouxe uma 3ª apelação. Não é permitido nem a segunda, quanto mais a 3ª. E só para a gente fechar, lembrando que a súmula 713 do STF diz que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri
é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então não é um recurso amplo, ele fica preso às hipóteses de cabimento. E quais são as hipóteses de cabimento? Estas 4 alíneas que estão no inciso 3º do artigo 593. Portanto, a alternativa correta da primeira questão de processo penal do exame número 43 é a letra A, de aprovado. Segunda questão diz o seguinte: Gabriela se dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, a fim de tentar sacar benefício assistencial pago pela União a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, munida de documentos falsos em nome de terceira pessoa. Gabriela foi presa em flagrante, sendo constatado que ela estava cumprindo pena em regime aberto domiciliar por condenação relativa a outro fato. Em relação à execução penal, assinale a afirmativa que define as consequências do evento narrado. Pois bem, vamos lá. A responsabilização de Gabriela depende de representação da vítima por se tratar de delito de estelionato. Pessoal, o crime de estelionato, ele depende sim de representação, mas não quando for contra empresa pública. Crime de estelionato contra empresa pública, a ação ela é pública incondicionada. Ao tomar conhecimento do novo crime, o juiz da execução pode reconhecer a falta grave e determinar a regressão de regime sem necessidade de contraditório. Mesmo na fase de execução penal, se faz necessário o contraditório. Então, está errada esta alternativa. Em razão da prática de crime em tese no curso da execução, Gabriela perdeu, em definitivo, o direito de obter livramento condicional pela condenação em execução. Gente, ela sofre sim esta falta grave, mas será recalculada as condições para o novo prazo desse benefício. Então também está errada esta alternativa. E a prática de novo crime cometido por Gabriela configura em tese falta disciplinar de natureza grave, autorizando de forma fundamentada a regressão de regime per saltum, ou seja, ela pode sair do aberto direto para o fechado, né? Isso que é a regressão por salto. E essa é a alternativa correta. Vamos repassar para verificar o que diz a nossa legislação sobre isso. O artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, diz que o crime de estelionato somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, administração pública direta ou indireta. Portanto, não é caso de crime que dependa de representação. Esse estelionato é de ação pública incondicionada porque se trata de crime praticado contra a administração pública. Lembrando também que lá no artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a LEP, diz que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Então, se ela praticou um crime doloso, isto constitui falta grave e, portanto, ela vai regredir de regime. Ela pode, então, regredir de regime. E aí nós temos ainda a súmula 526 do STJ, que determina que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, não precisa, do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Por isso, nós temos então como alternativa correta a letra D de dado, ok? Terceira questão de processo penal do exame 43 da prova da OAB diz que em uma audiência o Ministério Público indicou como testemunha a psiquiatra do réu. Após a qualificação da testemunha, você, na condição de advogado do réu, deve... Pessoal, psiquiatra, lembra? É médica. A médica do réu, ela pode prestar depoimento? Não, não pode.
Então, vamos lá verificar as opções trazidas pelo examinador. Solicitar exceção de suspeição. Gente, a suspeição é do juiz e dos serventuários da justiça, não da testemunha. Não se alega suspeição de testemunha. Oferecer contradita, alegando ser testemunha proibida de depor. Exatamente, é isso que prevê o Código de Processo Penal, por ter conhecimento dos fatos em razão de sua profissão. Vamos só repassar as outras opções e aí depois nós verificamos a fundamentação disso. Oferecer exceção de litispendência. Litispendência quando tem duas ações tramitando ao mesmo tempo, não é o caso. E aguardar para alegar nulidade apenas em eventual recurso extraordinário. Recurso extraordinário é que ele vai para o STF. Momento previsto na legislação como único adequado para esse tipo de arguição. Claro que não, não é? Isso você deve alegar na primeira oportunidade que tiver para se manifestar. Então, só relembrando, as exceções, né, dentre elas a de suspeição que o examinador colocou, a de litispendência, elas estão previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. A suspeição, quando o juiz ele é suspeito para julgar a causa. Incompetência do juízo, quando aquele juízo não tem atribuição para julgar aquela demanda. Litispendência, quando tem duas ações tramitando com as mesmas partes, objeto e pedido. Ilegitimidade de parte, quando quem ingressa com a ação penal é parte ilegítima. Por exemplo, é um caso de ação privada e o Ministério Público que ingressou com a ação, ou vice-versa. E coisa julgada, quando já houve o julgamento transitado em julgado e surge uma nova ação pelo mesmo fato. Então, não é nenhuma destas hipóteses de exceções trazidas no artigo 95 do Código de Processo Penal. Mas lá no artigo 207 do CPP, quando ele trata das testemunhas, o Código de Processo Penal diz: são proibidas de depor, não pode depor. As pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Portanto, a médica psiquiatra, em razão da profissão, não pode, pelo artigo 207 do Código de Processo Penal, prestar depoimento contra o seu cliente. E, só para finalizar, o artigo 214 do Código de Processo Penal, ele traz este momento da contradita. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que tornem suspeita de parcialidade ou indignidade de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208, e é a hipótese do artigo 207, ok? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. O candidato deve assinalar a opção de que tem que oferecer, o advogado tem que oferecer a contradita, alegando ser a testemunha proibida de depor nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal. Outra questão diz: Bernardo agrediu Carolina, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais leves, em razão de a vítima ser mulher. O delito em questão é apenado com reclusão de 2 a 5 anos. Na qualidade de advogado de Carolina, então você é advogado da vítima. Cabe notar que... Vamos lá para as opções trazidas pelo examinador. Apesar do término do relacionamento, as disposições da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são aplicáveis. Ademais, não é cabível o acordo de não persecução penal, a ANPP, não havendo medida processual consensual em favor de Bernardo. Exatamente, a nossa legislação, pessoal, ela está bastante dura, bastante rigorosa em relação
aos crimes praticados em violência doméstica. Então, não tem possibilidade de qualquer tipo de justiça consensual quando se trata de violência doméstica. E lembrando que a lei de violência doméstica, ela prevê a possibilidade de aplicação não só para companheiros, não é, companheira, como ex-companheiros também, não é? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Isso, pessoal, a gente tem, lembrando aí como fundamento, o artigo 5º da Lei de Violência Doméstica, que é a Lei 11.340 de 2006, que diz que para efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. E aí o inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Então, este inciso 3º do artigo 5º da Lei de Violência Doméstica fundamenta a letra A como sendo a alternativa correta. E lembrando ainda que o artigo 41 da Lei de Violência Doméstica, ele proíbe a aplicação de qualquer dispositivo da Lei 9.099. Ou seja, a lei do GCRIM não se aplica aos crimes praticados em violência doméstica. E lembrando que o artigo 88 da Lei 9.099 é que prevê a exigência de representação. Ora, se não se aplica esse dispositivo para os crimes em violência doméstica, não há que se falar em representação quando se trata de violência doméstica. Por quê? Porque a ação é pública incondicionada. E o artigo 89 trata do sursi processual, não é? Da suspensão do processo, que também não vai se aplicar ao caso, por quê? Porque o artigo 41 da Lei de Violência Doméstica proíbe a aplicação da Lei do Juizado Especial Criminal. Então, por isto, a alternativa correta é a letra A de aprovado. Muito bem, mais uma questão de processo penal do exame número 43 diz: Leda se candidatou a uma vaga de emprego na sociedade empresária X. Ao se apresentar, a sócia administradora afirmou que pessoas de cor de pele escura não são compatíveis com o perfil dessa vaga, impedindo assim que Leda prosseguisse no processo seletivo. Indignada, Leda procura você como advogado a fim de defender seus interesses. É triste essa situação que ainda acontece em pleno século XXI, né, pessoal? Ainda mais aqui no Brasil, que somos aí uma mistura de todas as raças. Atuando na seara criminal em defesa dos interesses de Leda, você pode, aí temos as opções, propor a NPP, Acordo de Não Persecução Penal à Sociedade Empresária X, cabe à NPP, nesses casos, pessoal, ajuizar queixa-crime em face de Vera, é ação penal privada, isso? Promover diretamente ação penal privada subsidiária da pública, de competência da Justiça Federal. Pessoal, crime de racismo é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, é o Ministério Público quem vai ingressar com esta ação penal. Por isso, as letras A, B e C estão equivocadas. A alternativa correta é a letra D. Mas vejam, tomem cuidado porque aqui o examinador ele está perguntando o quê? Em defesa dos interesses de Leda, em defesa dos interesses da vítima. Você, advogado, pode fazer o quê? Você, advogado, pode comunicar o fato à autoridade policial ou ao Ministério Público, por se tratar de fato sujeito à ação penal pública incondicionada. Letra correta, letra D de dado. Lembrando que a lei de racismo, ela é a lei 7.716 de 89 e no artigo 4º ela traz a previsão do crime de negar ou obstar emprego em empresa privada, que foi isso que aconteceu no problema relatado pelo examinador e que tem uma pena de 2 a 5 anos. Portanto, sequer faz jus aí aos benefícios
elencados pelo examinador, ok? Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Última questão de processo penal do exame número 43 diz: Marcos foi denunciado como incurso nas penas do delito de furto simples, que consiste em 1 a 4 anos de reclusão. Ao apresentar resposta à acusação, a defesa se resguardou o direito de se manifestar sobre o mérito em momento oportuno. Entretanto, antes da audiência de instrução e do julgamento, você foi nomeado em substituição ao advogado anterior e percebeu que, à época da citação, já havia sido concluída a prescrição da pretensão punitiva. Houve prescrição. PPP, lembram? Prescrição da pretensão punitiva. Assinale a opção que apresenta corretamente sua conduta para o caso. Então vamos lá para as opções. Somente pela via de habeas corpus perante o tribunal será possível alegar pela primeira vez a tese de extinção da punibilidade. Gente, extinção da punibilidade pode ser alegada a qualquer momento, inclusive reconhecida de ofício pelo juiz. Então está errada esta alternativa. Não há que se falar em preclusão, porque o requerimento de extinção da punibilidade pode ser formulado a qualquer tempo. Exatamente, esta é a opção correta, letra B de bola. A preclusão temporal para alegar a matéria, porque a alegação de extinção da punibilidade somente pode ser feita por ocasião da resposta à acusação. Não, gente, a qualquer momento. Eu disse que até o juiz de ofício pode reconhecer isto. Aguardar o momento das alegações finais para postular a extinção da punibilidade, sendo certo que a viabilidade de debater o tema depende do reconhecimento de deficiência da defesa anteriormente constituída. Também não, o juiz pode reconhecer inclusive de ofício, mesmo que a defesa não alegue nada. Só para reforçar isso, pessoal, vejam que o artigo 395 do Código de Processo Penal, ele prevê taxativamente que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Causa de extinção da punibilidade é uma das hipóteses. E, vou além, o artigo 397 do Código de Processo Penal também prevê expressamente, lá no inciso 4º, que a extinção da punibilidade é momento para a absolvição sumária do acusado. Então vejam que a qualquer momento pode ser, sim, reconhecida a extinção da punibilidade, no caso aí pela prescrição, ok? Então a alternativa correta, a letra B de bola. Estas foram as 6 questões do exame número 43 da prova da OAB, que foi aplicado no dia 27 de abril de 2025. E, fazendo aí o nosso tradicional raio-x das questões, nós tivemos uma questão sobre recursos, normalmente sempre tem uma questão de recursos na prova de processo penal da OAB, uma questão de execução penal, era aquela questão sobre regressão de regime em falta grave, uma questão de provas, foi aquela da testemunha, né, da médica, uma questão de ANPP envolvendo violência doméstica e GCRIM, uma questão de ação penal em crime de racismo, ação penal também sempre cai nas provas da OAB, e uma questão de condições da ação e extinção da punibilidade. Este foi, então, o exame número 43 da prova de processo penal da OAB. E, mais uma vez, eu peço aí para que vocês compartilhem, sigam e comentem. Deem sugestões para que nós possamos aprimorar cada vez mais o nosso canal. Lembrando que a melhor forma de você buscar a sua aprovação para o exame de ordem, sem dúvida, é resolvendo as provas anteriores. E aqui no meu canal do YouTube eu busco facilitar este caminho para vocês buscarem a sua tão sonhada aprovação no exame de ordem. E aí sim, nós vamos depois para uma segunda fase da prova da OAB, e aí
conseguir a tão sonhada carteira da OAB para se tornar advogado. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima correção. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!